A palavra que foi me incumbida foi para falar sobre família, estrutura familiar. Não é fácil falar disso, mas eu gostaria que você ficasse atento no que Deus falou comigo. Eu vou começar falando da seguinte forma. Então, você só vai conseguir ter um casamento abençoado, uma família abençoada, se você observar a palavra de Deus. Ou seja, não é só abrir a Bíblia e ler o Salmo e dizer que está tudo muito bom. Não. Tem que estudar a palavra de Deus para compreender qual é o desejo, a vontade de Deus para aquela família, para a sua família. Segundo passo, obedecer os pais e ouvir os conselhos e ponderar. Não tomar decisões precipitadas. Meus jovens, eu estou trabalhando assim agora mais com os jovens, esse é um dos conselhos importantes para quem quer realmente estruturar uma família, começar uma família, ou construir uma família. Segundo passo, obedecer os pais e ouvir os conselhos. Olha, jovens, vocês sabem disso mais do que eu também fui jovem, bem jovem ainda, e coisa difícil é jovem ouvir pai e mãe. Não é verdade? O pai dá um conselho, o jovem acha que... mas o pai é chato, minha mãe é chata, eu gosto tanto dele. E ela diz, ele fala, eu gosto tanto dela. Eu caso com ela, ele quer, meu pai querendo ou não, minha mãe querendo ou não. Não é assim? Ou eu estou falando alguma coisa diferente? Porque o amor... ele cega também. Às vezes o jovem e a jovem só vê os seus interesses, mas não consegue enxergar um palmo da sua vida para as dificuldades daquele relacionamento que está havendo naquele momento, que está começando a acontecer. Não é verdade? E aí em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, diz: filhos, obedecei os vossos pais. É um mandado do Senhor. Obedecer. A obediência é uma das coisas importantes na vida, principalmente do homem de Deus e da mulher de Deus. Né? Então fala aqui, Efésios 6, versículo 1. Diz aqui: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E aí ele fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí eu quero perguntar para vocês, jovens, como é que você quer ser abençoado no seu casamento se você não obedece o seu pai e sua mãe? Você não honra seu pai e sua mãe, né? O seu pai senta com você, te aconselha, mostra todas as dificuldades, mostra os prós e os contras, mostra o defeito, mostra o acerto, mas você põe na cabeça que tem que fazer do seu jeito. Aí você vai se dar mal. Porque esse princípio aqui não é do seu pai e da sua mãe, esse princípio aqui é de Deus. E quando o jovem ou a jovem quebra os princípios de Deus, eu vou falar numa linguagem bem simples, você vai se arrebentar. Sabe por quê? Porque Deus constituiu pai e mãe para governar a família. O pai e a mãe, ele precisa governar a família. E o filho e a filha têm que obedecer, querendo ou não. Pastor, agora você pegou pesado, agora nós estamos na época da liberdade. Nós somos de maior. Nós mandamos no nosso nariz. Você pode mandar onde você quiser, mas se você não obedecer a palavra de Deus, você está ferrado. Deus não vai te abençoar. O teu casamento não vai ser abençoado. A tua família não vai ser abençoada. Porque a palavra de Deus diz que o filho que obedece pai, o Deus abençoa e prolonga a sua vida. Mas os que não obedecem, vai penar. Terceiro passo,
Ambos devem conhecer a família um do outro, interagir. Casal de jovem precisa conhecer os pais, a moça conhecer os pais do rapaz e o rapaz conhecer os pais da moça. Sabe por quê? Porque as manias da moça ou as manias do rapaz tá na família deles. Sabia disso? E você, meu jovem, e você, minha jovem, você não tem condição de mudar isso. Então você precisa, já no namoro, começar a conhecer a família que você quer se unir a ela. É assim que a coisa acontece. E sabe por que muito casamento não dá certo? É porque falta esse espaço aqui. Não aconteceu isso aqui. Às vezes a pessoa simpatizou com o outro, achou ela muito interessante, né? E aí, firmaram os compromissos. Às vezes nem o pai nem a mãe sabe. Quando já chega com o envelope na mão, nós botamos papel lá no cartório e vamos casar. Isso tem acontecido no meio das famílias brasileiras. Até dentro da igreja, esse trem acontece. Então, veja bem, conhecer, né? E assim, rapaz e moça, você precisa conhecer o rapaz que você está pretendendo formar uma família com ele, estruturar uma família com ele, né? Porque quando vocês estão namorando, vocês não conseguem enxergar um palmo dos defeitos do seu namorado e nem da sua namorada. É verdade ou não é verdade? É meu amorzinho pra cá, meu amorzinho pra colar, meu cheirinho pra cá, meu cheirinho pra colar. E o cara pronta, você não fala nada. A moça pronta, você não fala nada. Ah, eu não sei nem fritar um ovo. Você fala, não, meu bem, pode deixar que eu frito. É ou não é desse jeito? Ah, mas eu não sei passar roupa. Não, nós vamos pagar a empregada. Ah, é desse jeito que a coisa funciona. Eu não gosto de cuidar de casa. Mas você mora na sua casa e sua mãe, ela cuida bem de você, cuida bem da sua casa, engoma bem a sua roupa, ela deixa tudo você bonitinho, seu tênis lavado, e você acha que a moça que você vai casar, ela vai fazer isso para você. Porque você acha que está casando com sua mãe. E você, moça, está pensando que está casando com seu pai que é bonzinho. Sabe, relacionamento a dois é coisa difícil. É difícil, o trem é complicado. Então, vocês precisam se conhecer no período do namoro, noivado e casamento. Não é conhecer pegando nas coisas que você não pode pegar, não. É conhecer as manias. Porque se você for conhecer pegando naquilo que você não pode, você pode se ferrar. E a coisa vai complicar para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o corpo da moça e o corpo do rapaz é templo do Espírito Santo e deve ser respeitado. Agora, depois do casamento, um é dono do outro e a coisa muda. Depois do casamento. Vamos para frente, vamos para o quarto. Eu só estou dando uma pinceladinha só. Não estou falando muito disso não. Quarto passo, tenha a capacidade de dialogar em benefício um do outro. Ter ouvido pronto para ouvir. Sabe, queridos, vocês precisam aprender a ouvir não só as coisas boas. Meu amorzinho, meu cheirinho, ou você é meu dodói, mas você é tão lindinho, não é? Ai, mas você também é a fofura da minha vida, não é? Vocês precisam aprender a ser transparente com o seu namorado e sua namorada. Precisa ser transparente nesse negócio do namoro, noivado e casamento. Porque isso é estrutura. Isso é o cimento que você está colocando na vala.
né? Aí você tá lá, e aí ela te machuca com a palavra, aí você fala, ai meu bem, fala assim comigo não, né? Aí ela diz, mas tu é enjoado, né? Tu é chato, e você concorda com tudo que ela fala de ruim, e ela também, para não te machucar. Aí vocês vão criando um relacionamento defeituoso, não é? Igual camaleão, não é? Muda toda hora, não tem firmeza, não tem um compromisso sério, não fala o que gosta, não fala o que quer, entendeu? Aí quando casa, aí a panela queima e você quebra o prato no chão com raiva da mulher que não sabe fazer o arroz. Sabe, as separações, hoje, eu tenho visto entrevista de juízes que falam que a separação hoje dos casais é a coisa mais boba do mundo. Porque não tem estrutura. Acha que casamento é como trocar de camisa. A minha pastora foi mais maleável. É como trocar de camisa. Não gostei dessa cor, pego outra. Mas no plano de Deus não é assim. No plano de Deus não é assim. Por isso vocês têm que ter capacidade de ser transparente, dialogar, falar o que você gosta, falar o que você quer do seu futuro esposo, da sua futura esposa. Dizer para ele que, olha, eu sou chato, eu não gosto disso, eu não gosto assim, eu gosto que você anda com o seu sapato limpinho, eu gosto que você anda desse jeito. E você, rapaz, precisa também falar para sua namorada, olha, não faz isso não, que eu não gosto não. Você está agindo de uma forma que não é do estirpe da minha família não gosta disso. Sabe? E aí, para não ofender, vocês escondem muita coisa, que vai dar problema lá no final, no meio do negócio. No 3º ano do casamento, o pau começa a quebrar. Porque não fez uma estrutura de relacionamento, de conhecer as manias do outro, de saber o que o outro gosta e o que o outro não gosta, e de aceitar. Aceita ou não. Porque isso aí, se não houver essa transparência, isso vai trazer um problema sério. E você, jovem, lembra de uma coisa, mulher fala muito, cara. Mulher fala, bicho. Você vai chegar do trabalho cansado, o chefe torrou sua paciência, e você vai chegar lá, e às vezes você pensa que ela está toda arrumadinha, bonitinha, ela está com os cabelos respichados para colar, fedendo a gordura, e tu acha que ela vai te receber com um beijo, ela vai chegar e vai dizer assim, olha, o Joãozinho, ele brigou na rua, eu bati nele, eu estou chateada porque você não cuida desse menino. E você já vem doidão do trabalho e chega lá e começa a falar coisa que você não deve falar. Porque você esperava uma mulher bem bonitinha, quando você ia namorar com ela, chega toda bonitinha, tomada banho, penteado bonitinho, feito, né? Passada escovinha, cheirosa, sem problema, não é? Aí se você não resolver isso aqui, ó, no começo, na base, ali na vala, jogando o cimentinho ali para fazer estrutura, você não vai aguentar, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você. E lembra de uma coisa, aprende a ouvir. Ouvir é um dos maiores segredos do homem para segurar um casamento. Ouvir a sua esposa. Deixa ela falar. Não corta ela não, deixa ela falar. Porque se tu cortar, o negócio vai ficar sério pro teu lado. Deixa ela falar, depois você fala tudo que você acha que tem que falar. E também com a solução, porque ela está te falando porque ela quer uma solução. Ela não está te falando só para se achar que é bonitinho, não. Ela está falando para você dar uma solução. Mas graças a Deus, se as mulheres não fossem quietas, não tinha graça. Elas têm que falar mesmo. Elas têm que falar muito, porque elas passam, tem delas que não trabalham fora, passam o dia todo em casa só cuidando de moleque, cuidando de comida, e ela não tem tempo para falar, e ela já tem o dom para falar, e quando você chega, ela tem que ter alguém para falar.
porque ela não vai falar com a vizinha, vai falar com você. Você que é o marido, é o companheiro. Vai ter que ouvir. Jesus, dá paciência para os homens, né? Quinto, saber renunciar aos seus próprios interesses em detrimento um do outro. Já pensou? Renunciar aos seus próprios interesses para satisfazer a esposa ou a esposa satisfazer o marido? Né? Eu não quero não, mas em favor dela eu vou renunciar. Não, minha filha, está tudo bem, tudo tranquilo. E a mulher também, ela faz isso. Geralmente a mulher renuncia mais do que o homem. Mas a gente precisa aprender que isso não é só de um, isso é compartilhar dos dois. Amém, queridos? Amém. Sexto ponto é ter disposição para perdoar e pedir perdão. Reconhecer que pecou contra a sua carne. Sabe, quando vocês estão namorando, vocês são duas carnes. Mas quando vocês casam, é uma só. Quando você machuca a sua esposa, você feriu a sua própria carne. Ou vice-versa. E aí está o problema. Quando você faz isso, você tem que ter o temor do Senhor e a sabedoria e a graça de chegar para sua esposa e pedir perdão. Que é uma das coisas mais difíceis, mas que não pode faltar na estrutura de um casamento. Sabe por que as pessoas se separam? Hoje, principalmente agora nesse tempo difícil que a sociedade está passando, é porque as pessoas estão aprendendo que elas têm direitos iguais. E por ter o direito igual, eu não estou afim de aceitar muita conversa na minha cabeça, não. Eu tenho meu direito, fulano tem o seu direito, não está dando para a gente andar junto, então quando dois não concordam, a gente quebra para fora. Mas essa não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente peça perdão para o outro. Eu estou falando isso aqui para vocês, não é porque eu estou dizendo uma coisa que eu não pratico, não. Isso aqui eu pratico na minha casa, eu erro também. Eu sou ser humano. Quando eu machuco a minha esposa, eu me sinto mal, eu me entristeço, eu fico sem canto, sem jeito. Enquanto eu não conserto com ela, a minha vida vira um trapo. Então é por isso que nós já temos 31 anos de casado. Você acha que isso aqui foi só mar de rosa? Você não acha que nesse mar tinha alguns espinhos, não? Pois é. Então está bem aqui a palavra, Colossenses capítulo 3, verso 13, fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Já viu? Suportar é aguentar, é pegar firme, é segurar a barra, né? E aí diz aqui: se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí não entra naquela e diz: não, mas foi ela que falou, foi ela que me machucou, e se ela vier pedir perdão, eu vou perdoar. Sabe de uma coisa? A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que você tem que ir lá e pedir perdão. Você que foi o ofendido, se a outra parte não está em condição de ir lá, você vai. Mesmo sendo ofendido, você tem que ir lá. É isso que a Bíblia diz. Perdão é isso aí. E tem mais uma coisa, e perdão é esquecimento também. Às vezes você não vai perdoar a sua amada, e aí depois, no outro dia, você está jogando na cara dela. Isso não foi perdão. Perdão é esquecimento. Você detectou o problema, viu que está prejudicando, vai lá, pede perdão e, minha filha, vamos apagar esse negócio aqui, vamos jogar no mar do esquecimento. Vocês entenderam como é que é a coisa? Primeira coisa para se estruturar um lar, para viver até que a morte o separa, tem que passar por esse processo todinho que vocês acabaram de ouvir aí. Agora, é verdade que nós estamos trabalhando aqui hoje com pessoas que vão se casar, com pessoas que casaram recentemente, com pessoas que vão ainda se casar, com pessoas que já passaram por experiência, né, de casamento. E aí eu vou começar a pregar. E aí? 9 horas. Mas eu vou dar umas pinceladas boas aqui para a gente. Olha o que a Bíblia diz.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então presta atenção. Tem alguém nessa história que precisa estar no centro desse relacionamento para que haja estrutura, chama-se o Senhor, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário, te salvou, te redimiu, e Ele está no centro desse casamento. Se Ele não estiver no centro, vocês não vão conseguir levar esse casamento por muitos anos. É preciso Deus estar no centro desse relacionamento. Então, Deus nos criou e designou o casamento e a família como o mais fundamental das relações humanas. Em nosso mundo de hoje, vemos famílias atormentadas pelo conflito e arrasadas pela negligência e o abuso. Então, o que nós estamos vendo na sociedade hoje foi negligência do passado. Pessoas que realmente não tiveram essa oportunidade, de ouvir o conselho dos pais, ouvir os mais velhos, pegar a experiência de quem já tinha passado pela estrada, sabe? E aí nós estamos vendo uma sociedade arrebentada, porque hoje não há mais obediência entre pais e filhos. Aí entrou o divórcio, tornou-se uma palavra comum no meio da sociedade, e esse negócio está entrando dentro da igreja. Esse negócio de divórcio está entrando dentro da igreja, significando miséria, dureza de coração para milhões de vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposo e pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos, estão assim perturbados pelo conflito como seus rebentos rebeldes. Outros simplesmente abandonam seu dever, deixando os filhos sem qualquer preparação ou provisão. Sabe? Quando a Bíblia diz que os filhos são bênçãos para o pai e para a mãe, quando a Bíblia diz que os filhos são aljavas do Senhor, não é? Mas essa sociedade que nós estamos vivendo, eles estão numa perrenga, porque eles não sabem o que fazer com os seus rebentos, com os seus filhos. Eu sempre digo que educação não se dá na igreja, nem na escola. Educação, pai e mãe, dá em casa.